uma alegria ter vocês aqui. A gente está com um tema delicado, mas a gente está tratando com temas que são muito vitais de serem conversados. E a gente teve primeiro falando sobre dor, foi incrível. Depois falando sobre harmonia. Primeiro foi o Dr. José, especialista em dor, cirurgião de coluna. Depois a gente teve o maestro Elias Jó, falando sobre harmonia. As pessoas têm uma ideia de que a orquestra é tudo simples, já sai tocando. A gente foi conversar sobre harmonia na sociedade. E hoje nós escolhemos um tema que existe antídoto para relacionamentos tóxicos, né? E algumas coisas a gente precisa dizer para vocês que estão aqui com a gente hoje. A gente não vai fazer uma consulta aqui, né, se você tem um problema, como falamos para o Dr. José, eu tenho uma dor nas costas, não dá para a gente, né, fazer uma consulta coletiva, né? Aí você tem que procurar o nosso convidado lá no seu lugar apropriado. Então a gente não vai entrar nesse, né? A gente não vai transformar isso num reality, né? Então isso é bom a gente falar. Segunda coisa, nós não temos a intenção de abordar temas tão pesados, tão importantes, por exemplo, falar sobre dor. Vai falar sobre dor em 1 hora. Se resolvesse tudo em 1 hora, a gente ia cobrar caro, né? Para vir aqui, né? Então a gente entende que esse espaço aqui é um espaço para tratar temas que precisam ser conversados. Por isso a gente chamou esse encontro de essencial, tá? Por fim, o que quem está vindo a primeira vez não espera é que você é um protagonista para mim. Não vou te entrevistar, mas eu vou lançar questões para o grupo, tá? Porque a gente entende, e é isso que eu quero frisar, que nós estamos vivendo um tempo de muita impessoalidade. Então a pessoalidade é o que a gente quer, o tom do nosso encontro é um tom de pessoalidade. Não ao ponto de você fazer uma consulta pública, tá? Mas ao ponto de a sua opinião ser importante para nós. Então, num dado momento, depois da gente ouvir o nosso convidado, eu lanço algumas perguntas para vocês ou dou oportunidade para, não vamos fazer só perguntas, mas falar sobre o tema, tá? Levi Cabral é o nosso convidado de hoje, psicólogo, e eu o conheci num encontro que nós fizemos para falar sobre a cidade e a esperança para a cidade. Eu gostei muito de ouvi-lo. Então, ele é amigo de parte da nossa equipe, mas não foi essa a razão. Eu lembrei do nome dele porque foi um diálogo muito que me chamou a atenção e me marcou. E eu pensei comigo, vai ser um convidado que vai ser muito especial. Ele tem a missão, né, nada tão confortável, né, de começar a falar para a gente sobre o que é isso, né? Como que é isso que acontece. E eu não vou dar a diretriz porque ele mesmo vai compartilhar com vocês. Seja bem-vindo. Privilégio ter você conosco aqui no Essencial, tá? Privilégio e vamos abordar o tema, então. Tá legal. Todo mundo me ouve tranquilamente? Legal. Primeira coisa que eu gosto de conversar sempre quando a gente vai falar de um tema, sendo ele difícil ou não, eu acho que é importante que a gente consiga sempre tentar ouvir, tentar entender um pouco mais o que isso diz sobre mim, o que diz isso sobre a minha dinâmica, sobre aquilo que eu já vivi, sobre aquilo que eu já passei. Eu sei que quando a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, a gente tende sempre a imaginar uma coisa mais limitada, uma coisa que geralmente não aconteceu com a gente. Mas eu digo isso pela experiência de quase 10 anos de clínica, de ouvir muita gente ao decorrer do tempo, de que, na verdade, esses relacionamentos eles acontecem muito mais vezes do que, inclusive, a gente consegue perceber, né? E eu acho legal a gente começar definindo que um relacionamento tóxico ou abusivo, ele não é necessariamente apenas uma relação amorosa, né? A relação abusiva, a relação tóxica, ela pode se estender para qualquer tipo de relação, seja ela de trabalho, de amizade, familiar, amorosa. Então a gente tem diversos tipos de relação que transforma isso. Inclusive a nossa própria relação com a cultura, com aquilo que a gente vive conforme aquilo dessa cidade que a gente vive mesmo, né? E eu acho legal, para a gente começar a pensar sobre o assunto, a gente definir um pouquinho o que significa uma relação e depois um pouquinho o que é uma relação saudável, o que é uma relação tóxica.
né? O primeiro movimento, que eu acho que é interessante a gente pensar, é, para definir uma relação, a gente precisa entender que existem duas pessoas. E essas pessoas, elas são inteiras, né? Quando a gente vai verificar o que significa ser humano, a origem da palavra, a gente vai encontrar uma palavra chamada humus, que vem de terra, né? Essa palavra que vem da ideia de terra, quando a gente vai discutir isso de uma maneira um pouquinho mais filosófica sobre o que é ser alguém, o que é ser um humano, a gente está dizendo que essa terra ela é feita, a terra ela é feita para que nasça dentro dela algo que não está nela. Ela por si só, ela não tem muita validade. Ela vai ter uma validade quando algo é plantado dentro dela, quando algo se desenvolve dentro dela. Então, desde o início, a gente diz, pelo menos quando a gente vai pensar um pouco mais sobre isso, de que para que a gente possa nascer quanto pessoa, a gente precisa de relações, a gente precisa de interações. Então, dentro do decorrer da nossa vida, a gente vai escolhendo uma série de relações, uma série de interações ao longo desse tempo. E a gente vai escolhendo um jeito de interpretar isso, um jeito de pensar sobre isso, um jeito de olhar sobre isso, um jeito de sentir algumas coisas. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai formando a nossa subjetividade, a nossa personalidade, nosso jeito de olhar e perceber como tudo isso se desenvolve. Então, quando a gente começa a desenvolver, através dessas nossas interações com tudo, a gente começa a entender um pouquinho melhor de quem sou eu. Quando a gente vai falar de uma relação, a gente está falando que existe um eu e um outro eu. E esses dois eus, eles não podem ser a mesma coisa. Então, na verdade, eu gosto muito de um exemplo que um professor uma vez deu para mim numa aula de pós-graduação, quando a gente estava falando sobre amor. Ele falava que amar nada mais é do que uma pessoa numa ponta de uma grande colina e uma outra pessoa numa ponta de uma outra colina com um penhasco no meio, tentando cada vez mais diminuir essa distância entre um e outro, porém sempre cavando para baixo, mostrando que sempre existe uma diferença entre um e outro, que no momento em que isso se perde, a gente tem então uma perda de quem você é. E aí é nesse momento onde a gente se relaciona com algo, seja uma pessoa, um evento, uma situação, uma condição, no momento em que a gente começa a se perder e não começa mais a identificar quem a gente pode dizer que a gente está começando a entrar numa ideia de algo tóxico, de algo abusivo, de algo que está retirando de mim aquilo que eu nasci para ser. Na mesma ideia de terra, quando a gente pensa sobre isso, eu acho que é interessante a gente entender que nem em toda terra nasce qualquer tipo de coisa. Então, em algumas terras nascem alguns tipos de alimento e outras nascem outras coisas. Então, não é toda terra que dá tudo. Então, a gente também, enquanto ser humano, a gente não tem que dar conta de tudo, resolver tudo, ser tudo, fazer de tudo, dar conta e simplesmente servir para qualquer coisa. A gente tem o nosso objetivo, o nosso olhar, a nossa subjetividade para aquilo que a gente entende que é o nosso espaço dentro desse mundo. Porém, quando a gente começa a se relacionar, às vezes a gente começa a perceber que em alguns momentos, dentro das diversas relações da vida, algo chega e diz assim, olha, esse seu jeito de falar mais calmo me incomoda. Por que você não pode falar de um jeito mais assertivo? E aí, de repente, vem uma coisa assim, olha, você é muito carinhoso, né? Não é muito comum você ser tão carinhoso assim. Por que você não pode ser alguém mais severo? Por que você tem que se abrir tanto? Por que você tem que falar tanto? Por que você tem que isso? Tem que isso, tem que isso, tem que isso. E quando a gente vê, a gente começa a montar uma capa de uma série de obrigatoriedades de como a gente tem que existir. E no momento em que a gente monta esse espaço, esse nosso eu começa a vazar. E a gente começa a perder um pouco dessa essência. E aí existe um começar de um forçar nisso. Então vamos imaginar aqui uma relação com o trabalho. Né? Cada um tem um perfil diferente de ser. E o trabalho tem um objetivo. Então você tem um determinado serviço que você precisa realizar num determinado tempo, numa determinada disponibilidade, de um determinado jeito. Mas a grande pergunta não é necessariamente o final, mas a pergunta é como é que você vai fazer isso? E de repente você tem um chefe que te diz assim, olha, você deve fazer isso desse jeito. E aí você fala, olha, eu entendo que poderia ser por este caminho. E ele fala, não, tem que ser desse jeito, dessa forma. Porque na verdade, eu como chefe eu tenho uma certa força
por conta da hierarquia das questões, e eu preciso que você se direcione para esse caminho, para esse jeito, para esse formato. E aí isso aos poucos nunca aparece exatamente desse jeito, parece com uma risada, uma brincadeira, de repente uma bronca, de repente um feedback mais severo, de repente uma perseguição, de repente uma exclusão, e de repente você não consegue mais ser promovido, você não consegue mais caminhar na carreira, você não consegue mais achar um buraco, você não consegue mais entender direito o que está acontecendo. Aquelas entregas que antes eram feitas de um determinado jeito passam a ser feitas de outro, que te exige muitas vezes a você abrir mão de traços de quem você é. E quando a gente vê sua personalidade ali, ela foi roubada naquele momento. E ali, aquela relação de algum jeito ela começa a se tornar tóxica. A gente falou de cultura, a gente falou do momento que está tudo muito complicado, a gente vive tempos difíceis, né? E existe uma característica que é muito atual da nossa cultura. Tudo é muito encaixotado. Então, se você quer saber o que é A ou B, você pergunta para o Google ou para uma inteligência artificial e ela vai te dizer, olha, isso daqui tem esses traços, tem esses detalhes. E a gente tende a enquadrar tudo dentro de um determinado formato. Então, legal, a gente vai fazer um encontro. Esse encontro não pode ser dessa maneira, não pode ser daquela outra maneira. De repente, tudo está encaixotado. E a gente também aprendeu a encaixotar pessoas. Então, se você fala de um determinado jeito, se você age de um determinado jeito, você pode ser o grosseiro, a pessoa que ela é fraca, a pessoa frágil, a pessoa que tem problemas, a pessoa que não sabe controlar suas emoções, a pessoa que não dá conta de alguma coisa que ali vem. E a gente está vindo numa sociedade onde todo o tempo isso é apresentado para você. Você precisa dar conta das coisas desse determinado jeito, dessa determinada forma, porque quando a gente tem esse movimento, a gente também tem controle de tudo que está ao nosso redor. E a sociedade ela funciona com esse tom de controle o tempo todo. Então, quando a gente encaixota tudo, deixa tudo muito parametrizado, isso também vai roubando da gente aquilo que a gente é. E aí a gente entra dentro de casa, quando a gente está falando de família. Pais, mães, tios, primos, familiares, irmãos, muitas vezes também passam por cima desse mesmo ponto. Onde eu chego e eu digo, olha, você não deve agir desse jeito, porque se você agir desse jeito, você é bobo demais. Olha, filho, você tem que agir desse jeito, porque se você não fizer desse jeito, você não vai sobreviver. Se você não agir dessa maneira, aquela coisa não vai dar conta. Poxa, não dá para você ser desse jeito, não dá para você ser calmo desse jeito. Aonde você vai parar? Como você vai sobreviver? E muitas vezes isso não é feito necessariamente com o intuito de te machucar. Mas muitas vezes isso é feito no intuito, inclusive, de tentar te proteger, às vezes. Mas isso não faz com que isso seja menos violento, menos abusivo e menos dolorido do que deveria ser. E quando a gente percebe, isso também vai aos pouquinhos te modelando ao longo do tempo e te fazendo entender que ser como você acredita que deveria ser, não faz tanto sentido assim. E aí a gente tem uma relação abusiva dentro de uma família. Dentro de uma relação amorosa, isso também vai acontecer. Então, olha só, você que era uma pessoa que tinha muitos contatos, né? Tinha muitos amigos, fazia interação com todos, de repente, olha, esses amigos aqui me incomodam. Né? Por que você está aceitando tal pessoa? Por que você está falando tanto? Por que você é tão dado? Por que você conversa tanto? Por que você é tão carinhoso com todo mundo? Você faz esse movimento por quê? Não é comigo? Você está querendo graça com mais alguém? Você está querendo... você está gostando de mais alguém além de mim? E de repente aquilo vai gerando uma culpa em ser desse jeito. E aí você vai cortando um traço aqui, vai cortando um traço ali, um traço acolá, e de repente você escuta de um amigo assim, cara, você é muito diferente da época que você não namorava. Não é verdade? E aí de repente você ouve, cara, como assim eu sou tão diferente? E aí quando você vai percebendo aquele monte de detalhe, vai cortando, 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 e aquilo vai se transformando em uma outra coisa. Em relações mais difíceis ou mais complicadas, dependendo com quem você vai, o ciúme não é a única questão. Às vezes eu tenho o poder econômico da relação. E eu digo, olha, eu tenho dinheiro, então você não vai fazer isso porque você não tem dinheiro para poder pagar isso daqui. Como é que você vai dar conta disso se você não tem aquele dinheiro, se você não tem essa possibilidade, se você não dá conta disso, não dá conta daquele outro? E aí quando você vê, de repente o dinheiro se transformou de uma moeda que diz para você, você tem que seguir para esse caminho. Boa noite, fique à vontade.
E aí, quando de repente a gente vai percebendo, o dinheiro toma uma proporção que num determinado momento se torna a raiz dessa relação. E de repente se tornou a forma mais exata de controle. Quando a gente vai perceber, não é só o dinheiro, não é só a questão dos ciúmes, mas muitas vezes é a questão do intelecto. Eu sou mais inteligente. Você não percebe que eu tomo as decisões de um jeito mais pensante do que você? Você pensa menos, você raciocina menos. Olha só, você é muito impulsivo. Como você é impulsivo desse jeito, eu tenho que te ajudar. E eu vou te ajudar não deixando você ser assim. E aí, de repente, essa impulsividade ela vai vazando. Sendo que uma pessoa impulsiva e uma pessoa que planeja, não necessariamente vão fazer as coisas do mesmo jeito, mas elas têm talvez talentos e possibilidades de exercerem coisas diferentes, de formas diferentes, e de repente isso vai minguando. E quando você vai vendo, uma pessoa vai se transformando a outra. E essa distância que a gente falou aqui do começo, que era essa ideia de que existe um vale entre eu e você, e esse vale tem que sempre existir para que eu possa ser eu e você possa ser você, esse vale de repente começa a desaparecer e uma pessoa vai se transformando na outra. E aí quando você percebe, você está trabalhando como seu chefe, você está falando como seu pai, você está agindo como a sua namorada, você começa a interpretar o mundo desse jeito e a sua personalidade deixou de existir. E isso vale para absolutamente tudo, inclusive sobre a perspectiva da própria cultura, que sempre diz para você, você deve agir assim, você deve fazer A, você deve fazer B. A gente hoje tem os likes, a gente tem as redes sociais e o tempo todo ela está te dizendo, seja assim. Então esses abusos, esse tóxico, não é apenas em pequenos momentos, mas ele está o tempo todo te fazendo esse convite. Deixe de ser você, pare de ser como você. E aos poucos vá se transformando como eu. E aí a gente vai tomando um outro molde. E aí a terra que deveria dar batata, vai dar abacaxi. E não serve para nada o abacaxi, não serve para aquele momento. E de repente tudo aquilo que está dentro da gente começa apenas a nascer coisas que a gente não dá conta de lidar. Aí vem ansiedade, depressão, a vontade de que o mundo não faz tanto sentido assim. E não faz tanto sentido eu existir num mundo desse jeito. E quando a gente vê, a gente já está pensando de que essa vida talvez não vale tanto a pena assim. E é nesse circuito que uma relação abusiva e uma relação tóxica vai se desenvolvendo. Levi, mas numa relação a gente também tem que abrir mão de algo para a gente poder estar junto, para a gente poder fazer. Uma coisa é a gente decidir o café da manhã que a gente vai fazer, outra coisa é a gente decidir o nosso jeito. Porque a princípio, quando a gente encontra alguém para se relacionar, ou quando a gente interage com algo, é exatamente porque esse algo é do jeito como é que a gente gosta. Mas quando a gente pega algo, ou a gente começa a se relacionar com algo e diz, ele vai se transformar. Aí não, aí talvez a gente está já prevendo que a gente vai fazer essa mudança. A diferença do abusivo para o tóxico é que o abusivo é mais calculista. Então ele faz algumas coisas de caso pensado. Ele calcula direitinho e o tóxico simplesmente vai acontecendo. Às vezes com uma boa desculpa, né? Então todo mundo em algum momento viveu alguma relação que fez isso. Seja com a cultura, seja com o trabalho, seja em casa, seja na família e seja com uma relação amorosa. E a grande pergunta, né, que vem junto com isso é, legal, a partir desse momento o que eu faço? E é nesse momento que a gente se perde. Na verdade era para mim dar só um querelo, né, sobre o que era isso, não é isso? Isso. E aí a gente está abrindo aqui agora para entender um pouco o que vocês pensam, né? Pelo que eu entendi do resumo do que ele está falando, quando você se descaracteriza, você está vivendo uma toxicidade nos seus relacionamentos. Pode chegar, tem lugar ainda, bom? A gente está falando para quem chegou sobre se existe antídoto para relacionamentos tóxicos. Nós começamos a falar com o Levi, que é o psicólogo nosso convidado, e ele falando do que é toxicidade, né? Como que ela funciona e assim por diante. Eu queria perguntar para vocês agora, eu não vou perguntar se você já teve um relacionamento assim, não vou, isso é muito simples. Eu queria fazer uma pergunta diferente para vocês hoje. Você acha que você está evoluindo, partindo do pressuposto de que você tem características próprias, que você quando criança, já fala minha, você quando criança é o você mesmo.
sabe? Talvez seja o você mais genuíno que existe. Por quê? Porque você é aquele cara que sonha, que desenha, que faz um monte de coisa que vai aparecer no futuro, ou desaparecer. Você acha que você está mais você ou menos você? Você acha que as influências que você sofre estão tornando você menos você ou mais você? Eu não entrei na toxicidade de como isso aconteceu. Eu só estou dizendo se você é mais você ou menos você. E em que sentido você é mais você? E aí eu estou falando que o você já era naquela criança já tinha. Eu acredito que até os traços de tudo que você faz hoje já estava ali, ó, desenhado. E aí você evoluiu algumas coisas. O que você perdeu no caminho? E o que você ganhou? Como é que você vê isso? Para a gente falar sobre toxicidade, eu queria ver como é que você se enxerga hoje. Né? Porque ele está falando que relações tóxicas, elas descaracterizam a gente. Você se vê evoluído, como aquele menino, aquela menina, ou você vê uma pessoa tolhida? Como que você se vê hoje? Pesado, né? Terça-feira. Eu queria só, eu já vou para uma segunda, se você achou que essa foi difícil, eu preparei uma segunda especial para vocês, né? É para me responder, não? Pode também, mas o que eu ia falar é o seguinte, a gente é um país multicultural, sim, mas isso já é um problema, porque a gente não aceita ser multicultural, você entende? A gente tem uma imposição de ritmo, de estilo de roupa, entendeu? Então, assim, eu lembro no Projeto Redenção, no ápice do Projeto Redenção, um projeto de música, né? Cada convidado que vinha, a galera vinha com a roupa, né? Então era rock and roll, a galera entrava no preto, sabe? Tem que ter preto, né? Aí era um evento black, a galera na cor, né? Super de cor. E eu achava isso lindo no Projeto Redenção por ter essa diversidade. Mas geralmente a gente não tem grande dificuldade com isso, porque dependendo se você é de um segmento X e só tem Y, vai ter pressão. Você fala, mano, aqui é Y, certo? Você não pode ser X, né? Então a gente tem um problema social que vai acontecer e a gente reage, né, a isso. É o que eu estava perguntando para vocês. Você quer responder? Não, faz a segunda pergunta que a gente faz. Então, catadão. Tá bom. Fala. O que é tóxico para você? O que você identifica como toxicidade? Né? É isso que eu queria que a gente... Qual que é a sua sensibilidade do que é tóxico? Tá? Em se pensando em relacionamento. Eu não... Veja bem, a gente nessa hora... A gente está transformando vários desses projetos em podcast. A sua resposta não sai no podcast. Ela vai morrer aqui. Mas mesmo assim, a gente não está perguntando para você contar toda a sua história amorosa ou de problemas no trabalho. Não é isso. Você pode falar, mas qual é a sua percepção do que é tóxico hoje para você e o que você acha que não, que realmente não vai contribuir para a sua vida, para os seus relacionamentos, para a sua construção de vida? O que é tóxico? Tá? Ele falou várias coisas, despersonaliza e tal, mas o que você sente como toxicidade? Pode ser agora, pode ser um tempo anterior, entendeu? Porque, para quem chegou agora, o nosso projeto não é ouvir uma palestra, né, e depois eu fazer uma oração no final. Essa interação ela é muito importante, porque é o que você vê. E a gente quer que esse evento tenha pessoalidade. E é por isso que a gente para ouvir qual que é a sua compreensão disso. Como ele abriu muito o que pode ser tóxico, ele falou de trabalho, ele não falou igreja, tá? Mas igreja também é um grupo de pessoas, não é? Não é um grupo de pessoas? Então também tem isso, não é? Onde houver pessoas, vai ter um, né? Ele comentou aqui que ele não podia falar que queria ouvir o rock, né? Então, vai haver pressões em todo ambiente humano, né? Então, o que você sente que é tóxico para você? Como que você vê isso? As relações abusivas, elas têm mania de dizer que é mimimi sempre, entendeu? Esse é um problema também, né? E isso está sendo até discutido já juridicamente, mas nós não vamos entrar por esse caminho, tá? Mas eu estou dizendo que essa ideia de falar, ó, você está reclamando, isso é... Entendeu? Você não tem direito de reclamar. Como assim, né? Eu fiquei pensando no que a gente ia compartilhar com vocês hoje, e eu queria contar uma história minha para vocês, para começar. E é uma história bem engraçada, mas não foi engraçada para mim. Quando eu sentia que Deus me chamou para eu estudar, para ser um pastor e tal, eu usava uma marca, como eu não sou patrocinado, eu não vou dizer o nome, tá? Eu usava uma marca de jeans, uma marca de camisa e tal.
eu meio assim, eu não falava isso para Deus em oração, né? Mas eu falava, Deus, os caras usam calça de tergal, meu. Mocassim. Na minha época, isso era, para mim, era tipo, eu não vou poder ser eu mesmo, né? E aí, muita oração e tal, assim, eu fui me convencendo que não era bem assim. Mas quando eu cheguei no seminário, era bem assim. E aí eu comecei a dizer para mim, ninguém me disse isso, eu comecei a dizer para mim, dizendo, olha, eu não sou eles. E eu passei um bom tempo da minha história dizendo, eu não sou eles. Eu estou usando a roupa só para exemplificar. Mas eu não sou eles, eu não penso como eles, eu não falo como eles. Eu não gosto do que eles gostam. E assim, demorou um tempo para eu entender uma coisa interessante. Deus fala para mim, eu te escolhi. Você usa calça com bolso. E é isso. E eu escolhi você. Então, existe muito preconceito. Mas a gente também tem preconceito. A gente também tem preconceito. A gente quer se enquadrar no mundo. E isso é tóxico também. E eu fiquei pensando em uma palavra de veneno, né? Porque toxicidade é veneno, é pôr veneno na veia. E eu queria ler uma coisa que parece que não tem nada a ver com o que a gente falou. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Vão expelir demônios, vão falar novas línguas, vão pegar em serpentes, e se alguma coisa mortífera, envenenada beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Eu queria falar para vocês, a fé, a verdadeira fé, ela devolve a você a dignidade humana, ela traz de volta a criança que você é. Sua consciência volta a ser sensibilizada, então o que não te incomodava começa a te incomodar. E Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Então há um lugar na sua relação com Deus para você ser você mesmo. Porque ele teve um trabalho imenso de fazer cada digital única. E ele nunca planejou que isso deixasse de ser dessa forma. Pelo contrário, ele diz o seguinte, o que vai neutralizar a toxicidade? Sua fé em mim. E aí, às vezes, a gente confunde a fé da gente com um monte de coisas que são apetrechos. Muita gente chega numa comunidade religiosa e está mirando a roupa que as pessoas usam, a profissão delas, entendeu? A cor do cabelo, e assim por diante, a bolsa. Tem gente que vai ver bolsa. Gosta de bolsa, chega na igreja e vai ver bolsa. Olha a roupa do pastor e tal. Ele só consegue ver o que não tem nada a ver com a fé. Porque a fé é algo que conecta você com Deus. E a fé conecta você com Deus e conecta você com você mesmo. E uma promessa é que quando essa fé existir, isso é tão poderoso, Jesus diz, que o veneno não vai matar vocês. Agora, quando a fé for uma espécie de embrutecimento, emburrecimento, padronização, imposição, então ela não é assim que Deus trabalha. E é interessante, às vezes, na minha trajetória, me incomodava que Deus demorasse para falar algumas coisas para mim. Nunca me incomodou que eu demorasse a entender as coisas que ele estava falando. Isso nunca me incomodou. Porque eu não estava entendendo que Deus ele não põe um pendrive e diz, olha, entenda. Aí você fala, pô, mas Deus. Por que você não fala, mais eu? Então é ele o culpado, né? E muitas vezes Deus está tratando com quem você é. Mas como você disse, às vezes a gente se perde em quem a gente acha que a gente é, que a gente gostaria de ser e quem realmente a gente é. Porque às vezes eu falo, eu não vou ser meu pai e minha mãe, mas de repente você é seu pai e sua mãe. Né? Eu estou usando um exemplo radical, não é bem isso. Mas usando um exemplo, você está vivendo aquilo e você diz, não é isso que eu quero ser. Então eu queria dar uma devolutiva dizendo assim, que a verdadeira fé, ela vai lidar com uma coisa que é socrática. Para o Sócrates, conhece-te a ti mesmo era a verdadeira sabedoria. Para Salomão e para a Bíblia, conhecer a Deus é a verdadeira sabedoria. Só que conhecer a Deus leva você a se conhecer. Você entra em contato com você. E o que é louco, assim, em Deus, é que se a gente fizesse um culto multicultural mesmo, e
fosse a hora do louvor, e a galera das ilhas do Pacífico fosse começar a cantar. Dança tribal, né? E aí o pessoal da África fosse responder. E aí o pessoal nórdico, não sei se eles iam ficar chocados, né? Porque os sentimentos são bem contidos, uma coisa bem, né? Mas Deus criou todas essas pessoas. E Ele recebe o culto delas, do jeito que elas são. E se a gente chega no meio disso e fala, não, eu vou ficar com o pessoal das Ilhas do Pacífico, essa dança é curtida, né? Ah, não, vou ficar com os brasileiros, porque eles têm ginga e tal. Só que Deus criou todas as pessoas. E Ele não quer tirar a sua personalidade para você ser uma pessoa aceita, como a gente conversou aqui. Ele quer que você compreenda quem você é, mas compreendendo quem Ele é e depositando sua fé nele. Você vai encontrar obstáculos. Não existe uma fé sem obstáculos. Demônios, como o texto diz, coisas difíceis que iam acontecer. Deus avisou. Crê em mim, vai ter luta. Vocês vão enfrentar o Império Romano. Os hábitos promíscuos deles, sexualmente desviados, os hábitos deles, a crueldade, a miséria. Vocês vão enfrentar isso tudo. Mas vocês estão comigo. Se vocês estiverem comigo, vocês vão ser mais você. Então eu queria só dizer uma coisa, eu aprendi que seguir a Deus é ter a mente mais aberta que existe. Quando eu vejo alguém que diz que segue a Deus, mas é muito fechado, eu não julgo, mas eu estranho. Por quê? Porque seguir a Deus deveria tornar você uma pessoa de alta reflexão. Sobre tudo, sobre quem é você, sobre quem você deseja. E eu, para concluir, queria dizer uma coisa que nos atendimentos que eu fiz na vida, eu tenho uma característica. Quem eu já atendi, se a pessoa vem pedir conselho, não sou a pessoa. Eu sempre acreditei que a pessoa tem que ver o que ela precisa fazer, e não eu mostrar para ela. Mas algumas pessoas, em alguns relacionamentos, elas deixam de existir. O relacionamento é rompido e elas também desaparecem. Elas viram uma névoa. Nunca mais evoluem profissionalmente, vão minguando. Parece que elas existiam, né? Que nem uma trepadeira, né? Ou como uma espécie de planta que depende da outra. A outra morreu, ela também não tem mais por que existir. E é muito duro ver isso, porque aparentemente essa pessoa não vivia mais, ela vivia no outro. Não é para o outro, porque isso é romântico até, né? Mas vivia o outro. Quando o outro parte, não sobra mais nada. E eu não quero dizer que uma relação de grande amor não é extremamente dolorosa a perda. Não estou dizendo isso. É extremamente dolorosa. Mas eu estou dizendo que algumas pessoas, na sua relação humana, elas não tinham mais mundo. O meu mundo era ele. Parece bonito isso, né? Mas quando ele some, não tem mais mundo. E é muito difícil, quando alguém chega nesse estágio, ela poder retornar. Porque ela perdeu a existência dela, de alguma forma. Nossa relação com Deus jamais vai fazer isso. E o incrível em Deus é isso. Ele cria gente que gosta de calça com bolso, calça de tergal, como eu dizia, né, na época. Ele cria gente diferente. E dane-se. É isso mesmo. Tudo certo. Ele cria gente diferente. E eu e você precisamos encontrar uma maneira de glorificar a Deus com a nossa fé do jeito que a gente é. Obstáculos, pressões. A gente não vai conseguir viver numa sociedade sem pressão. Não existe isso. Ah, eu quero viver numa sociedade que não tenha nenhuma pressão. Não existe. Essa sociedade não existe. Mas eu vou precisar encontrar na minha fé com Deus quem eu sou. E vou precisar viver o que eu sou. Porque se eu não viver o que eu sou, eu não posso viver outra coisa. Posso? Eu posso viver o que ele é? Não posso. Eu posso fingir, mas eu não posso viver. E eu acho que essa alteridade, essa coisa cultural de você mesmo, é onde Deus atua.
E assim, quando eu vi na minha história Deus usando a minha vida, eu tive que dar meu braço a torcer para Deus. Eu falei, Deus, eu disse que não era a pessoa, mas o Senhor está me usando. Aquela pessoa achou que foi, nossa, eu gostei de você porque a sua calça tem bolso, né? Eu falava, pô, não é a calça, né? Deve ter mais alguma coisa. Ou eu achei simpático, esse jeito de falar seu é diferente e tal. É isso. Deus vai respeitar quem você é, né? Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. O nome dele, ele tinha nome próprio, ele era enviado por Deus, mas ele era um homem. E você e eu vamos ser essas pessoas. Mas é importante detectar a toxicidade. Porque como o Levi disse, ela está em todos os ambientes. E qual é o antídoto? Verdadeira fé em Deus, que devolve a nossa consciência e devolve para a gente essa ideia de ser feliz com o que a gente é, sabe? E numa sociedade que a gente precisa ter para ser feliz, né? E que a criança não funciona muito bem assim. Então, há condição de eu encontrar a resposta para a toxicidade crendo em Deus, de verdade, e enxergando o que Ele me revela da vida e as relações, tá bom? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para o Levi? Eu queria que ele comentasse o que foi dito aqui. Então tá bom. Alguém mais? Não? Então vai, Levi. Então tá bom. Eles combinaram isso, que eles são amigos, hein? Tô brincando. Pode falar, Levi. Não, não é combinado, não. Eu acho interessante quando eu ouvindo as coisas que vocês foram colocando sobre o que é tóxico, sobre o que não é, sobre a dificuldade de poder ser quem se é, né? Tem uma coisa que está por trás disso tudo, né? Que geralmente quando a gente vai trabalhar isso dentro do consultório, a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai tentando entender isso um pouco melhor, que é um pouco dessa carência que a gente tem e esse medo que a gente tem de não ser amado, né? A gente faz um movimento o tempo todo, meio como se fosse um movimento de sedução do outro. Então eu chego, me apresento como eu acredito que o outro me deseja, para que assim, eu sendo como o outro me deseja, eu me sinta desejado, quisto, amado. O grande problema é que toda vez que você precisa vestir um personagem para ser amado, a cada gota de amor que esse personagem recebe, você como ator desse personagem não recebe. Então você tem uma ideia de que aquilo que você está interpretando na verdade não é você. E que aquele amor não lhe cabe. E só vai caber se você de alguma forma estiver naquele padrão. E é assim que tudo isso vai se tornando, né? A cada dia se mata um menino dentro da gente. Mas diferente propriamente do menino, conforme a gente vai crescendo, a gente vai se conhecendo também. E a gente tem a possibilidade de também ensinar um pouco. Olha, para lidar comigo, eu sou mais ou menos assim. Uma coisa, por exemplo, dentro da minha vida, e é bem interessante, eu tenho bastante paciente, digamos assim, né, ao longo do tempo. E tem uma característica que todos eles entendem, o Levi, ele é atrasado, né, ponto. Então o horário do Levi é 9 horas comigo. Se eu chego 9 horas, o paciente fala assim, mas já, né, já chegou? Está esperando você uma 9h10, 9h15. E isso não é um problema para eles, porque eles entendem que dentro da nossa relação de terapia, ele também não vai ter 50 minutos para poder falar, ele vai poder estender se ele precisar. E ao perceber que ele pode estender, que eu não vou cortar, porque esse é o meu jeito de ser terapeuta, ele também se sente à vontade de entender que os outros também não vão parar, né? E ao momento em que você vai ensinando também as pessoas a lidar com a gente, essas liberdades vão aparecendo um pouco mais. Esses limites, que são muito tênues, eles vão se ampliando um pouco mais. Porque às vezes também é uma grande plataforma, mas a gente está andando na ponta da plataforma, a gente pode andar um pouquinho mais para o meio. Tem espaços aqui onde a gente consegue fazer. Tem jeitos de se falar sobre quem a gente é. A criança, ela é ela mesma, mas quando criança, ela não sabe se expressar como ela é. E a gente vai crescendo, e a ideia, na verdade, é que conforme você vai se entendendo melhor, você vai compreendendo o jeito
como, a forma, como você vai se colocando, para também se fazer presente dentro de todo o que está ao seu redor. E aí você vai percebendo que isso vai aparecendo aos pouquinhos, né? E que a sedução, ela é mais uma insegurança, e que gera mais insegurança, do que, na verdade, lidar com a sensação do tipo, ele não me quer, ele não, nesse lugar não me cabe. A gente lida melhor com não do que com talvez. Os talvez da vida, os serás, eles enlouquecem a gente no cálculo. Mas quando a gente ouve um não, a gente chora, é dolorido, é sofrido, mas você passa a bola. Porque existem pessoas que realmente não vai dar pra gente se relacionar, porque não são como a gente. Há desfiles que não são pra gente e tudo bem. Ponto. Eu não sou o rei do mundo e tá ótimo. Nesse desfile eu vejo, não desfilo. Só que para eu poder aceitar esse tipo de processo, eu preciso entender que tudo bem ser eu e não ser amado por todos. E tudo bem ser eu e ser amado por alguns. E tudo bem amar alguns e não necessariamente conseguir dar conta de amar a todos. Né? Esses pequenos pedaços vão formando a gente. Como pai também, de 3 crianças, nenhuma nada a ver com a outra. Né? Um agitado, um calmo, um mais sereno, e uma outra pessoa muito brava, que é a menorzinha, né? Ela é muito brava. Né? Ao lidar com elas, cada uma me pede um pai diferente. E se eu não me entender que eu preciso aprender a lidar com esse espaço, eu faço 3 pessoas iguais sem terem as mesmas ferramentas para dar conta da vida. Elas não podem ter a minha vida, porque essa vida é feita para as minhas ferramentas, as minhas escolhas, as minhas dificuldades. As minhas 60 horas de trabalho é feito para mim, porque eu consigo trabalhar depois de aposentado. Mas não talvez para os meus filhos, que gostem de passear, de brincar, de fazer tantas outras coisas. Então, na verdade, nesse processo todo, eu acho que a gente tem que cuidar dessa ferida também, né? Que o Eli apresenta uma solução para isso, né? Que é essa ferida do tipo, consigo ser amado por quem sou? E tudo bem para mim não ser amado também por quem sou? Se eu consigo entender isso, eu entendo que alguns trabalhos não são para mim, que algumas coisas não são para mim, que algumas pessoas não são para mim, que algumas relações não são para mim. E ao entender isso, eu começo a me libertar disso. E isso vai ficando mais fácil. É claro que não é um mundo pirulito, né? Onde tudo fica bem, eu posso ser eu o tempo todo. E a gente às vezes precisa de alguns personagens sociais. Mas eles não precisam ser contraditórios à sua essência. E eu acho que existe uma frase de um livro que eu trabalho na terapia com alguns pacientes, que ele fala mais ou menos o seguinte, ele fala, não é bem essa frase, mas ele coloca mais ou menos da seguinte maneira: leva-se anos para se conhecer quem se é, e leva-se ainda mais tempo para se aceitar de que, sendo quem se é, nem sempre a gente vai ser amado por todos. É muito difícil essa verdade. E a gente passa a vida tentando entender isso daí. Porque isso dói, isso machuca, isso fere. Mas na minha experiência, ao longo de muitos anos, é de que toda vez que você se dá um direitinho ali de você ser ali, tentar lidar com isso um pouquinho mais do seu jeito, você vai se libertando e isso vai fazendo a vida ficar um pouco mais leve. Muito mais leve? Não. Um pouco mais leve. Mas leve o suficiente para você conseguir achar sentido nela. Tem um detalhe. Para a gente concluir hoje, gente, o que eu quis mostrar para nós hoje é que existe uma dimensão na sua relação com Deus que vai revelar para você coisas que sozinho você não vai ver. Ele vai te ajudar, potencializando sua consciência, vendo as relações com outras pessoas. Isso vai ajudar você, inclusive, descobrir quando você está intoxicado, sabe? Por alguma coisa que não deveria fazer parte da circulação do seu sangue, né? Tá bom? Eu acho que deu a hora, esse é o aviso, né? Deu a hora para a gente encerrar. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, temos um coffee break, não temos uma janta, temos um coffee break, tá? A gente não consegue fazer isso. Muito carinhoso, que a Jaqueline, querida, tem preparado para nós. Você fica à vontade para contribuir, não financeiramente, mas para também contribuir com esse projeto. A gente, semana que vem, provavelmente a gente vai falar sobre cultura de paz. Eu queria explicar um pouco para vocês sobre isso. A gente tem ouvido falar muito duramente sobre homicídios nas escolas públicas,
com muita dor no coração. Existe um movimento educacional para tentar lidar com a violência. Então, na semana que vem, a gente que vive numa sociedade violenta, a gente vai conversar sobre como a cultura de paz ela vai contra a cultura da violência que está em quase todos os lugares onde a gente passa, mesmo que seja na internet, tá? Então esse tema é o que a gente vai abordar. A gente não quer usar sensacionalismo, mas é um fato social. E aqui nós estamos associando aquilo que a gente crê com o que está acontecendo. Por isso a gente está chamando esse projeto de essencial. Então a gente vai ter que lidar com isso. Nós vamos sair daqui com respostas prontas para todas essas problemáticas. Não, nós vamos fazer algumas propostas. E vamos marcar por exemplo, hoje nós ouvimos sobre relações tóxicas. Quem sabe o que vai surgir como o próximo tema, com o Levi convidado, a quem eu já quero agradecer muito a gentileza de compartilhar a sua experiência, essas palavras fortes e doces que nós ouvimos hoje aqui também para o nosso coração. E nós vamos fazer uma oração, e eu quero falar só de mais uma coisa que todos não sabem ainda. A gente começa hoje o primeiro encontro do Coral Redenção, tá? E Juninho, fica de pé. Juninho é esse parceiro que coordena o projeto e a gente vai num cofezinho ali e nós vamos apresentar uns para os outros, tá? Eu não queria fazer isso formalmente aqui, eu queria que você perguntasse o nome de 3, 4 pessoas, se apresentasse, tá? Se vocês não fizerem, eu vou chegar lá e vou incomodar vocês, falar, você já conhece, já falou? Então, vamos nos conhecer mais. Semanalmente, a gente começou 7h12, 1 hora depois eu estou encerrando, tá? Mas é rápido. Legal, isso, volta semana que vem e a gente quer ouvir você. Será que não dá para trazer aquele outro convidado de novo? Será que dá? Vamos conversando. Nós temos aí um tiro de propostas, a gente vai dizer para vocês quem são os próximos convidados, mas da semana que vem a ideia é a gente estar falando sobre cultura de paz para uma cidade, para um mundo que está cada vez mais violento, né? E a gente precisa encarar isso, né? Como é que a gente vai lidar com isso, porque nossos filhos estão vivendo isso, né? Nós estamos vivendo isso. Vamos orar? Pai, quero te agradecer por cada pessoa que veio nessa noite. Quero te agradecer porque nenhum veneno, Senhor Deus, vai nos matar. Porque o Senhor cuida de nós, porque nós cremos em Ti, e porque o recurso desse relacionamento real contigo muda a nossa vida, Senhor, para estarmos mais perto de nós mesmos e mais perto de Ti, Senhor. Cuida da gente, Senhor Deus, nos dá uma fé genuína, sincera, honesta. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, encha a nossa vida de graça, encha a nossa vida de vida, Pai. Muito obrigado por cada pessoa que veio aqui, cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, amém. Você curtiu, aplaude.